Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje vamos falar sobre a mensagem Eles Antes, que foi publicado no Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 35, também no Reformador de março de 1963, página 64. Vamos à mensagem aqui, que é do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 12. Eu gosto de ler no meu Evangelho, porque a tradução que é apresentada ali, eu particularmente não gosto, cada um tem a sua tradução predileta. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. É a questão social, né? Vamos ler a mensagem, depois a gente tem muita coisa aqui para a gente comentar. Vamos lá. Eles antes. Quando deres um festim, disse Jesus, não convides para eles os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. De certo que o Divino Orientador não estabelecia a desistência das realizações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes, na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. Recorda os que jornadeiam no mundo, sob as algemas de austeras privações, e partilha com eles as vantagens que felicitam a vida. Se exerce autoridade, é natural que disponhas a sustentação dos companheiros honestos, que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça. Obtiveste merecimentos sociais elevados, pelos títulos de competência que granjeaste, a preço de trabalho e de estudo, e com semelhantes valores razoáveis te empenhos no reconforto a benefício dos que viajam no carro de tuas facilidades terrestres. Antes deles, contudo, atende a cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Desfruta extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre que esmorecem de fadiga e penúria, para quem, muitas vezes, a felicidade reside num sorriso amistoso ou num pedaço de pão. Amealhaste conhecimento e nos tesouros culturais que adquiriste, é justo te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes, que te respiram as normas superiores. Antes desse, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho, que se debatem ainda na noite da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos ciclos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias, mas à frente dos que choram, nos transes de dolorosa necessidade, é preciso adotar a legenda Eles Antes. Muito interessante, né? Porque é uma verdade o que o Cristo está nos dizendo, que nós priorizamos sempre aqueles que nos cercam. Nós acabamos priorizando os nossos parentes, os nossos amigos. E muitas vezes as pessoas que estão dentro dos nossos lares, eles já são merecedores, recebedores das nossas atenções, dos nossos recursos. Nós temos que começar a olhar para o mundo e enxergar no mundo companheiros, irmãos e humanidade.
dedicar o nosso tempo também àqueles que sofrem, àqueles que estão desesperados, e não apenas fazer, que eu vejo muitas vezes na casa espírita, as pessoas fazem palestras, termina a palestra, entra no carro e vai embora. Não conversam, não dão atenção às pessoas simples, vão ali, fazem o seu trabalho e vão embora. Não sabem dividir, não sabem conversar, não sabem tirar dúvidas. Temos que olhar para aqueles que estão precisando. Jesus realmente ele não falou, não, vamos abandonar nossas famílias, vamos viver dentro da casa espírita. Não foi isso. Estaríamos totalmente equivocados se fizéssemos isso. Nós temos que conjugar os tempos, arrumar de uma maneira que a gente harmonize a coisa para que nós não criemos problema nas nossas famílias e nem dentro da instituição religiosa. Mas é importante a gente atentar quem são as pessoas que mais estão precisando hoje. Mesmo dentro do nosso ciclo familiar. Aqueles que estão dentro do nosso lar ou os nossos parentes mais distantes. Porque dentro do nosso núcleo familiar nós convivemos no dia a dia. Temos a oportunidade de falarmos as nossas verdades, aquilo que nos convém no dia a dia. Mas temos outros parentes, os irmãos que não moram com a gente, os próprios pais que já não moram mais com a gente, os tios, os primos, cunhados, cunhadas, sogra, sogro, tantas pessoas que nós precisamos também olhar para eles, destinar um tempo para estarmos na presença deles, falarmos aquilo que nós adquirimos de experiência na vida, aquilo que adquirimos através do nosso conhecimento, dos nossos estudos e dos nossos recursos. Os que moram dentro das nossas casas já se beneficiam deles. Mas o porquê não pegar também esses recursos e ajudar os que estão do lado de fora? Não dos que querem ser exploradores, encostados, não estou falando nesse sentido, mas daquelas pessoas que estão precisando, que muitas vezes falta comida, que falta o vestuário, que faltam o básico. Por que não nós nos colocamos também a favor desses? Vamos ajudar, vamos trabalhar eles antes, colocar o próximo antes, muitas vezes aqueles que estão no nosso ciclo mais íntimo. Em alguns momentos precisamos fazer isso. Jesus não mandou que nós abandonássemos os nossos amigos nem os nossos parentes. Mas ele disse que os outros irmãos que nós temos no mundo, que estão mais necessitados, precisam ser atendidos antes dos que já estão convivendo com o conforto dos nossos lares, com a intimidade da nossa amizade. Temos que olhar para isso com muito cuidado. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. Então, vamos fazer aqui a nossa prece para que a gente possa encerrar o Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, mais uma reflexão, mais uma oportunidade de conversarmos um pouquinho aqui sobre Jesus, na visão do nosso querido Emmanuel. O Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, ele sempre traz uma mensagem muito interessante e nos leva a fazer uma reflexão sobre o nosso dia a dia. E isso é fundamental para que tenhamos equilíbrio, que tenhamos paz e harmonia no nosso dia a dia. E saibamos ressignificar as nossas vidas através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Então, vamos ficando por aqui. Que Jesus nos abençoe, estando conosco hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.